Uma semana depois. Uma semana depois. Algum tempo depois. No meio da noite. 5 minutos depois. 5 minutos depois. Na noite seguinte. No dia seguinte. Na noite seguinte. Depois da operação. 2 semanas depois. 1 minuto depois. 30 segundos depois. 15 segundos depois. Depois da vaquinha. 1 semana depois. 1 minuto depois. No dia seguinte. Horas depois. 2 dias depois. 1 semana depois. 1 semana depois. Depois de subir pro quarto. No dia seguinte, bem de manhãzinha, umas 6 ou 7 horas. Na manhã seguinte. Alguns meses depois. 1 semana depois. 30 caipirinhas depois. 1 semana depois. No meio da noite. Na manhã seguinte. No dia seguinte. 1 semana depois. 1 semana depois. Às 2 da tarde. Algumas horas depois. 1 hora depois. No mês seguinte. 2 horas depois. No mês seguinte. Minutos depois. E naquele quartel do exército. E naquela dispensa. Horas depois. E naquela CPI. Enquanto isso, nos estúdios da Rede Recorte. Minutos depois. Meia hora depois. Mais meia hora depois. Minutos depois. 24 horas depois. Mais 24 horas depois. Naquela noite. 2 bimbadas depois. Mais 2 bimbadas depois. Heitor, você não tá fraco não, hein? Pô, Heitor, de novo? Numa entrevista de emprego. 1 hora depois. No supermercado. Na festa dos amigos da faculdade. Noventa minutos depois. Mais 90 minutos depois. Outros 90 minutos depois. 3 horas de locução depois. 25 doses de uísque paraguaio depois. Horas e horas de ensaiatinha depois. Minutos depois. 1 ano depois. Mais 1 ano depois. Outro ano depois. 1 hora depois. Horas depois. Minutos depois. 1 hora de me belisca você depois. Minutos depois. 1 hora depois.